Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo a Bia Mussi. A Bia é paranaense, mas veio bem novinha aqui para Caratinga, tinha apenas 1 ano e diz que se considera caratinguense, né, Bia? Ah, claro, super caratinguense, mineira, com certeza. Seja muito bem-vinda ao programa, viu? Obrigada pelo convite. Pois é, a Bia alguns já conhecem, né, mas hoje vamos conhecer mais a fundo a história da Bia. Ela é publicitária, pós-graduada em Teatro e Educação e Teatro e Terapia na Unirio, fez novelas, teatro, cinema e hoje tem um espaço que oferece várias oficinas de teatro, culinária, né? Tem muita coisa boa lá. Tem. Nós vamos falar sobre esse espaço Viva Meraki. É, a Casa Viva Meraki. Mas antes eu gostaria de começar te perguntando quando foi que você observou essa veia artística em você, né? Porque normalmente já quando criança a gente observa que é uma criança diferente, já é mais voltada para as artes. Foi quando criança ou não? Foi quando criança. Eu gostava muito de fazer balé. Na escola eu não gostava muito de educação física, eu gostava de fazer balé, então eu fazia balé aqui. Tinha uma professora que se chamava Tia Loirinha, que fazia balé com ela, adorava, fiz muitos anos. E eu via televisão, a gente não tinha internet e tal, eu ficava focada na televisão e eu tinha uma certeza de que eu ia trabalhar na televisão. E o que você via na televisão assim, que você gostava na época? Tudo que passava na televisão eu via, né? Xuxa, que eu era apaixonada pela Xuxa, eu achava que um dia eu ia entrar no lugar da Xuxa e apresentar o programa da Xuxa, ou ia virar Paquita. E novela também que passava, algumas eu acabava assistindo ali com os meus pais. Eu sempre achei que eu ia trabalhar na televisão, mas eu nem sabia que para isso tinha teatro, que tinha que fazer teatro, enfim, mas eu sabia que eu ia trabalhar na televisão. Mas aí, até chegar à televisão, você rodou um pouquinho? Como é que foi essa história? Aí depois, na adolescência, a gente acaba esquecendo isso um pouco, porque em Caratinga a gente nunca teve aula de teatro. Na época que eu era criança não tinha acesso a isso. Inclusive a professora de balé foi embora daqui, parou de ter balé, não tinha muita coisa voltada às artes. E aí quando eu fui fazer vestibular, morava em Belo Horizonte, fui fazer cursinho, eu tinha que escolher o que eu ia fazer na faculdade. E aí eu acabei não sabendo o que eu queria, só sabia o que eu não queria, que eram as faculdades mais competidas, né, mais concorridas, que era medicina, direito, engenharia. E aí uma amiga minha me sugeriu fazer comunicação, que ela achou que é o que mais tinha a ver comigo dentro, né, dessas possibilidades. E aí eu fiz comunicação, me formei, mas continuei, não é isso. E aí eu já estava morando no Rio, porque foi lá que eu passei no vestibular, não passei em Belo Horizonte. E lá eu descobri que existia faculdade de teatro, de artes cênicas, que você se transformaria em ator fazendo artes cênicas. Mas eu entrei nas artes cênicas porque eu era muito tímida. Ah, é? Na faculdade de comunicação eu não conseguia me Não comunicar. parece que você era tímida. Eu era muito. Lá no Rio as pessoas chegavam, e aí, qual é o teu nome? Carioca muito pra frente, né? Eu falava, Beatriz. Como é que é? Beatriz. Fala pra fora, mineira. Eles me zoavam, aí eu ficava morrendo de vergonha. E aí me falaram, faz teatro, que você vai melhorar isso. Aí melhorou, me ajudou muito. Então foi pela timidez que você foi fazer o teatro? Foi. Olha só. Eu fazia comunicação e na faculdade tinha o núcleo integrado de teatro, que qualquer aluno de qualquer curso podia participar. E aí eu fui para perder a timidez, porque como é que você faz comunicação e não consegue se comunicar? Sim. E aí eu acabei gostando tanto que fui fazer a faculdade de teatro também, depois que eu formei em comunicação. E foi no teatro que você encontrou a TV? Foi. Depois que eu formei em teatro, eu fiquei 1 ano em cartaz com uma peça. Eu fui levar um amigo meu para um teste na Rede Globo. Ele foi chamado para fazer o teste. Inclusive, eu tinha mandado o meu material também para fazer o teste, não fui chamada, mas fui levá-lo no Projac, que é o atual Estúdios Globo no Rio, que era muito longe da casa dele. Ele não tinha carro, eu tinha. Fui levá-lo, fui barrada na portaria, porque meu nome não estava lá. E acabei conseguindo entrar escondido no Projac. E fiz o teste, passei. E aí eu fui contratada. Não, mas espera aí, você não tinha... ninguém tinha te chamado para o teste? Não. Você foi escondida? Entrei escondida pela portaria da figuração. Olha Meu coração só. acelerado, eu andando na Globo, eu passava os seguranças assim, eu pensava, ai meu Deus, agora que eles vão me expulsar daqui, estavam nem me vendo. E eu com o coração acelerado, cheio de currículo na mão. E lá tem uns prédios que são os módulos. Módulo Salmão, módulo Azul, módulo onde fica novela das 6, novela das 7, video show, Caldeirão do Hulk. E aí eu ia deixando o currículo onde eu achava. E aí eu encontrei um amigo meu
que o irmão dele trabalhava na produção da Diarista, programa antigo da Globo, a Diarista. E aí ele levou eu e esse meu amigo para esse estúdio onde o outro amigo meu que estava fazendo teste estava. Quando eu entrei, eu estava com o meu currículo, eu entreguei para o produtor, ele falou, você vai fazer o teste agora. Me colocou no camarim, maquiagem, figurino, sem eu estar preparada nem psicologicamente, nem fisicamente. Então, na verdade, você entrou para colocar o currículo, não para fazer o teste. Não, eu fui levá-lo e levei um monte de currículo. Atração do destino. Foi. E aí eu passei. Eu e esse meu amigão. Fizemos a mesma novela. E aí ligou para casa, olha, vou fazer uma novela. Foi assim. Assinei contrato, carteira assinada, tudo direitinho. As novelas que você fez foi Cobras e Lagartos, depois Duas Caras. Essas duas eu fiz na Globo, com carteira assinada, tudo certinho. E na Record e na Band eu fiz participações. Luz do Sol, tem um que era Chamas da Vida, Floribela, aí foram participações. Porque aí quando a gente é ator, a gente se cadastra em agência de atores e aí te chamam para participações. Mas na Globo, as duas novelas que eu fiz, eu não fui chamada para o teste, eu passei. A outra também não? A outra também. Como é que foi a história da outra? Eu mandei o meu currículo e aí me falaram assim, inclusive eu falei com o Wolf Maia pessoalmente, porque a primeira novela que eu fiz era dele, do diretor Wolf Maia, e ele me deu uma bolsa de estudos em São Paulo, na escola dele. Quando terminou o curso, eu virei para ele e falei, e aí, Wolf, não tem um personagem para mim na novela? Não, não tem. Não tem mais personagem para ninguém. Já tá tudo fechado. Eu, tá. Aí ele entrei em contato com a produtora de elenco e falei, vem cá, o Wolf falou que não tem personagem, mas e elenco de apoio? Não tem? Ela falou assim, Bia, você merece coisa melhor. Você já fez elenco de apoio na outra novela? Eu falei, não tem problema, eu preciso trabalhar, eu sou de Minas. É melhor do que trabalhar numa loja de shopping, né? Pelo menos eu tô na minha área. E ela, então tá, você quer fazer o teste, então vem. Foi assim que eu fui convidada para fazer o teste. Você quer fazer, então vem. E aí eu fui fazer o teste para elenco de apoio de uma secretária de uma universidade, na Duas Caras, e uma semana depois ela me ligou falando que eu tinha passado por um personagem que eles estavam procurando. Olha que legal. Que foi a Janete, que era secretária do protagonista na Duas Caras. Eu falei, pois é, tá vendo como é que a gente tem que tentar? Se eu tivesse aceitado, não tem personagem pra você, eu tivesse ficado quieta, eu ia estar até hoje lá esperando alguém me chamar. E aí eu fui atrás e consegui fazer a Janete. E esse universo lá, como que era pra você, assim? Foi muito bom. Eu me pegava, assim, em situações... Teve uma vez que eu estava sendo maquiada do lado da Suzana Vieira e do Estênio Garcia. E eu olhava pro espelho assim, meu Deus, olha onde eu tô. Sabe, assim, essas coisas que aconteciam, assim, que caía a ficha. Teve uma vez que o Antônio Fagundes... Eu estava vendo uma gravação do Antônio Fagundes e do Lázaro Ramos, que eles eram da novela Duas Caras. E eu estava assistindo, e aí terminou, o Antônio Fagundes veio pro meu lado com o braço aberto, assim, andando. E eu... Fiquei assim, tipo... Sou eu? É comigo, né? Me abraçou e falou assim, qual o seu nome? Eu falei, Bia. Aí ele falou, Bia, você faz teatro, não faz? Eu falei, faço. Dá pra perceber. Saiu. E eu fiquei assim, sabe? Porque é muito importante a pessoa que trabalha na televisão fazer teatro, porque o teatro é o que prepara a gente mesmo pra atuar. Para você fazer teatro, TV, cinema, o fundamento, a base é o teatro. Por quê? Porque no teatro você aprende a se conhecer melhor. Para você interpretar outros personagens, você tem que se conhecer melhor. Conhecer o seu corpo, ter consciência corporal, ter amor próprio, autoconfiança, saber se posicionar, é entendeu? Aí você consegue interpretar outros personagens. Não adianta só decorar um texto e ficar bonita na foto, sabe? Tem que entrar dentro do personagem, né? Senão você vai fazer só um ali e não vai ser bom, entendeu? Não vai ficar bom. Então eu gostei muito disso. Foi um elogio que eu fiquei muito feliz, assim, do Antônio Fagundes, sabe? E depois? Falar comigo. Aí depois, até hoje eu ouço, assim, das pessoas aqui em Caratinga, não deu certo, né? Gente que nem me conhece, às vezes eu tô fazendo unha e a pessoa, não deu certo, né? Eu falo, por quê? Sua vida de atriz. Eu falo, gente, deu, foi ótima. Não, por que você não tá fazendo novela? Bom, terminou Duas Caras, eu vim pra Caratinga e fui convidada para dar oficina de teatro aqui. E também pela Docton TV para apresentar o programa Tá Ligado, que não existia. E eu acabei ficando aqui adorando apresentar, porque eu queria muito mais apresentar programa de TV do que atuar. Eu gosto muito mais disso. E aí eu comecei a apresentar o Tá Ligado e dar aula de teatro no casarão, em faculdades, para não atores, para adquirir autoconfiança, como eu adquiri através do teatro. A minha paixão é essa. E aí, quando eu comecei a dar oficina de teatro, eu vi o que eu amava fazer.
E só que a oficina lotou porque eu tinha feito novela. Por eu ter feito novela, quando eu fiz a propaganda da oficina, lotou de aluno. Porque eu tinha feito novela. Se eu não tivesse feito, eu acho que eu não teria tido tantos alunos. Sim. Então, fazer novela foi ótimo. Para isso, para ter essa visibilidade. Mas se você perguntar para todos os atores de novela o que eles preferem, 99% vai te responder teatro. É muito mais legal, porque você faz do início ao fim. Novela é tudo muito picado. A gente faz uma cena agora que a gente faz o depois primeiro do que o antes. Por exemplo, você sai fazer um Cooper e entra em casa suado e vai tomar uma água. Às vezes você grava a cena de você entrando em casa para tomar água antes de gravar o Cooper. Então não tem assim... Porque depende do tempo do pessoal da produção, uma série de coisas, marcado, né? Os estúdios são... Por exemplo, hoje é a cozinha da casa da Suzana Vieira que está montada. Então todas as cenas da cozinha são feitas naquele dia. Todas as cenas daquela semana, entendeu? Então... As coisas não têm uma sequência. No teatro você faz o início, meio e fim e tem o público ali na hora te aplaudindo. Aquele calor, né? É outra coisa. Bia, o nosso tempo está terminando. Eu vou pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Doctor Entrevista e hoje eu estou conversando aqui com a Bia Mussi, contando um pouquinho da trajetória dela nas novelas, no cinema, no teatro. E vamos falar um pouquinho do cinema, né? Você esteve no Canadá morando e foi fazer também um curso lá, né? Nessa área. Fui com o objetivo de aprender inglês e aí eu trabalhei lá como garçonete e com o dinheirinho que eu ganhava eu paguei um curso de cinema digital, que na época era uma novidade, isso foi em 2003, foi na época que eu fiz a faculdade de teatro, eu tranquei a faculdade, fui para o Canadá, fiz o cinema, voltei e depois que a formação em cinema e em artes cênicas, a gente acabou fazendo um filme aqui em Caratinga, que foi pro Festival de Cannes. Pois é, você estava me falando, como é que foi essa experiência? Gente, foi incrível, sabe? O pessoal daqui de Caratinga, o Márcio, o Leandro, que sempre produzem filme. Eu tinha visto eles na televisão aqui em Caratinga sendo entrevistados. Falei, gente, em Caratinga tem cinema. As pessoas estão produzindo cinema aqui em Caratinga, que incrível. E aí passou um pouco, ele veio me convidar, a mim e ao ator André Carvalho, que também é de Caratinga. E aí a gente topou na hora o filme Não Há Gatos na Casa. E aí ele escreveu para o festival, nunca imaginei que a gente ia ser selecionado com tantos filmes do mundo inteiro, né? Não pela qualidade, mas por tantos filmes. A gente sem um centavo, todo mundo trabalhando no amor aqui em Caratinga, cenografia daqui, produção, direção, câmera, atores, todo mundo daqui. E aí o filme foi selecionado e lá fomos nós, eu e o André Carvalho, com o apoio da Rede Doctor e da Doctum TV. Estreamos até um programa aqui na época que chamava Na Estrada, que a gente levou uma câmera e acompanhamos tudo com a câmera do festival, as viagens que a gente fez lá na Europa. Foi muito legal. E mostrar que Caratinga tem muita gente de qualidade. Bacana. E depois do cinema, você volta para Caratinga ou você foi para o Rio depois disso? Não, aí eu venho para Caratinga, eu fiquei em Caratinga de 2010 até 2015, 16 mais ou menos. E aí trabalhando com o teatro no Casarão das Artes, na Rede Doctum, com os alunos, com o intuito de melhorar a oratória, a autoconfiança, para apresentar trabalho em sala de aula, né? Os advogados, futuros advogados aí também. A oratória é super importante. Super importante. Então eu trabalhei muito, a gente inaugurou o Casarão das Artes juntos, eu fiz parte do conselho lá de cultura do Casarão. Então aí eu fiquei com o programa Tá Ligado 4 anos no ar, até que eu resolvi abrir meu próprio espaço, que é a Casa Viva Meraki. E já era um projeto antigo ou surgiu nesse meiozinho Então, aí? nesse meio tempo, eu comecei a estudar. A internet traz muita novidade pra gente. Eu comecei a, assim... Eu tenho um conflito muito antigo com a escola tradicional, porque eu sempre fui boa aluna. Eu era aquela aluna que sentava na frente e ficava quietinha. Copiava tudo, decorava tudo e fazia a prova, mas eu nunca tirava 10. E uma época da minha vida eu comecei a achar que eu era burra, porque eu fazia tudo aquilo que mandava, eu ficava sentada, calada. A consequência disso foi o quê? Uma pessoa que foi fazer comunicação e não tinha condição de se comunicar, porque aí você manda eu levantar e falar. Eu fui treinada para sentar e calar a boca. De repente a vida me manda levantar e falar, eu não conseguia. Então eu comecei a ter esse conflito com a escola tradicional e comecei a estudar sobre a pedagogia Waldorf, do Rudolf Steiner, que desenvolveu há mais de 100 anos essa pedagogia de uma nova escola, do José Pacheco, que é o idealizador da Escola da Ponte em Portugal.
e uma outra escola que chama AINI, de Cultura e Paz, que tem aqui no Brasil. E eu fiz um curso com eles. Fala só um pouquinho para as pessoas que não conhecem dessa filosofia, desse tipo de escola diferente. É uma escola onde as pessoas aprendem em círculo. Não tem o melhor e o pior, porque na escola tradicional o melhor senta na frente. O pior, o mais bagunceiro, atrás. Sempre foi assim, né? O do meio você não sabe muito bem o que você é, né? Então tem essa coisa do melhor e pior. Fulano tem que fazer igual fulano. Fulano é que é bom, não sei o quê. E você, às vezes, não é bom naquilo, mas você é bom em outras coisas. Você tem outros talentos. E você acaba se tornando uma pessoa sem amor próprio, porque você não tirou 10 em física ou, entendeu? Em história. Então, a escola atual, a tradicional, ela não trabalha com as diferentes inteligências que a gente tem. Com a criatividade, com a inteligência emocional. Considerando o talento de cada um, né? Exatamente. E a Escola da Ponte e a Waldorf, é legal ter as pessoas poderem se informar. Waldorf com W. Waldorf é uma escola onde as pessoas trabalham com projetos. Então, eu não vou ensinar física sem motivo. Nós vamos construir um baú. E ali eu vou te mostrar a física, a matemática. Esse baú vai servir para colocar as fantasias da aula de teatro, entendeu? Esse baú vai ser usado na aula de artes manuais. As pessoas trabalham com projetos, as coisas fazem sentido. A química vai lá na aula de culinária. Às vezes o inglês e a biologia, a geografia vai ser fazendo uma hortinha. Aprendendo na prática, né? Na prática. Porque o cérebro até assimila muito mais. Exatamente, no meio da natureza, descalço, com o pé na terra, não tem paredes na sala de aula, não divide por idades, divide por interesse. Então, às vezes, uma criança de 7 está com um de 10 aprendendo a plantar, aí eles aprendem o nome daquela planta em inglês, onde ela nasceu, entra a geografia, a biologia entra ali. Aí aquela planta eles colhem, aquele coentro vai fazer uma receita, na receita eles aprendem a matemática, dividir, a química, a mistura dos alimentos, do fermento, o que faz. Então, eu me interessei por isso e minha vontade era abrir uma escola assim em Caratinga. Só que é muito difícil, porque para isso eu tenho que ter uma equipe que é treinada numa escola Waldorf durante 4 anos, que não é barato, e, entendeu? E ainda tem que ser aprovado pelo MEC. Então, para não entrar nesse conflito, além de ser uma cidade onde as pessoas não têm a cabeça muito aberta para novas coisas, eu pensei em complementar o estudo da escola tradicional. Então, você manda o seu filho para uma escola tradicional, que você acredita que é boa, e na parte que ele não está na escola, ele vem para Meraki, para completar isso. Através do teatro, das artes manuais, da culinária, da capoterapia, que é capoeira, musicalização, yoga, meditação, consciência corporal, entendeu? E a gente recebe crianças de 3 a 100 anos. Olha não só. Tem idade lá. Qual que é a sua mais velha lá? Hoje tem 75 anos. É mesmo? A minha aluna mais velha, mas estamos dispostos a receber de 80, 90. É um espaço inclusivo. Temos alunos síndrome de Down, temos alunos que têm autismo, ou espectro autista, né? Que eu acho que é o jeito melhor de se falar. Mas nós não temos especialistas nisso. A filosofia da Meraki é o amor, é o acolher. Meraki significa fazer com a alma, fazer de coração, colocar parte de si em algo que está a fazer. Nossa, que lindo! Então, as nossas guardiãs, elas são treinadas para isso. A gente vê as nossas crianças, os nossos alunos como nossos pequenos mestres, nossos seres de luz, e que o espaço está ali para recebê-los, para eles serem quem eles são. Para eles serem felizes, se amarem, adquirirem autoconfiança e fazerem desse mundo um espaço melhor. Que bacana. Esse que é o e intuito. você está me dizendo que o efeito disso tudo, né, desse talento vir à tona, de colocar os próprios, a facilidade que eles têm ali na culinária, na artes, ele acaba tendo um sucesso na escola tradicional, Com né? certeza, porque isso traz o foco, a atenção, a autoconfiança. Então, a pessoa que está ali fazendo uma culinária, aprendendo a fazer um bolo, mexendo com as mãos, ela está em estado de meditação plena, de concentração. Nas artes manuais também, no teatro também, os exercícios teatrais, as pessoas pensam que vão chegar lá, vou decorar um texto, fazer uma peça. Não, tem dinâmicas e exercícios que te trazem, as pessoas saem de lá com o olhinho brilhando, né? Porque elas passam a ser quem elas são e passam a se amar como elas são. E valorizar, né? De repente, aquele talento que ela nem sabia que tinha. Exatamente. Descobrir. Então, tem muitos psicólogos mandando pessoas para lá, tanto adulto como criança e adolescente, que às vezes já estão em processo de terapia há um ano e meio, e entra lá e sente toda a diferença. Muitos pais para tirar a criança e adolescente da ociosidade ou da internet, do celular, do tablet. Que é um desafio hoje. Porque lá você aprende pais. em movimento, relacionando, comunicando. Então, é uma forma de relacionar melhor consigo, com o outro,
com o meio que a gente bacana. vive. Bia, estou vendo aqui que você fez também, você foi diretora de uma companhia no Rio e hoje também é da Why Soul aqui em Caratinga. Aqui em Caratinga a gente tem uma companhia, que é a companhia Why Soul, já há uns 3, 4 anos. A gente de vez em quando faz umas apresentações aí, e a gente leva a apresentação para fora também. No Rio, eu ter a minha neném, eu dirigia a companhia Raízes do Mundo, mas ainda trabalho com eles e a gente produz lá todo ano a Mostra Experimenta de Teatro, que é um festival de teatro que recebe grupos amadores. Sim. Aí a companhia Why Soul sempre vai como grupo amador para o bacana. Rio para poder participar. Pois é, você falou da neném aí, nós não falamos ainda dessa fase mãe sua, né? Como é que tá sendo aí? Pois é, novidade, né? Para mim, total. Tive minha filha dia 20 de dezembro agora de 2018, ela tá com quase 3 meses. E aí uma experiência muito nova, né? Que eu, com tanta coisa que eu já fiz, agora eu tenho que aquietar e viver muito para ela. Então tá sendo uma experiência que eu acho que para a mulher é muito importante, porque a gente tem tanto amor. E eu sempre dividi, compartilhei tanto amor com as crianças que eu trabalho, que antigamente eu que ministrava as aulas, né? Hoje eu tenho uma equipe. E aí hoje eu posso compartilhar esse amor com um ser, né, que veio de mim, que é uma coisa que eu não esperava na minha vida. E eu tô gostando muito, é uma experiência muito nova, que eu acho que vale a pena. Que ainda bem que eu tive, e graças a Deus nasceu com muita saúde. Eu sou muito grata a Deus por isso. Que bom, que Deus abençoe, continue abençoando. Você já fez teatro, fez cinema, fez tanta coisa, né? Passa ainda, assim, algo que você tem vontade de fazer e ainda não fez? A minha vontade é que a Meraki dê muito certo, porque o meu objetivo com ela é realmente compartilhar o amor e que as pessoas que passem por lá se tornem pessoas melhores e contribuam para uma cidade melhor. É que a Meraki dê frutos em outros lugares do planeta, então eu quero levar ela para o Rio, porque o que eu amo no que eu faço é poder mostrar para o outro que ele merece ser feliz e que ele é ótimo, que ainda bem que ele existe. Então, assim, eu sinto que quando eu vou trabalhar com teatro, que eu mais gosto de trabalhar com teatro para não atores, quando eu vou dar oficina, igual agora eu estou indo dar lá no Rio, oficina para um grupo de professores. Eles saem com o olhinho brilhando, sabe? Pessoas mais ou menos da idade de 50, 60 anos, que nunca tiveram contato com aquilo e que saem emocionados. Então, é isso que eu quero, que eu tenha muita saúde para continuar compartilhando esse conhecimento que fez muita diferença na minha vida para eu ter autoconfiança, entendeu? E que eu acho que o mundo precisa disso, de pessoas que se amam, porque quando a gente se ama, a gente faz bem para o outro, para o espaço que a gente vive, a gente não polui o meio ambiente, a gente cuida do próximo. A gente faz a diferença, né? É verdade. Ô Bia, parabéns, né, pelo projeto, pelo trabalho ao longo desses anos, né? Que Deus continue realmente te abençoando. Amém. Muito obrigada pela presença. Gratidão, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço de coração. E a gente se vê então no próximo Doctor Entrevista. Até lá.